Bom dia, a paz, que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua casa, em nome de Jesus. Passando aqui para falar contigo hoje sobre o templo, sobre a casa do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Você tem que cuidar, tem que ser zeloso pelo templo, pela morada do Espírito Santo. Lá em Coríntios 6,19 diz assim: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês? Então, assim, se o templo do Espírito Santo é nosso corpo, como você tem cuidado? Responda para você. Porque a gente tem que ser cuidadoso com as coisas de Deus. A gente tem que ser zeloso. A gente tem que ter prazer nas coisas de Deus. A gente tem que se doar para se alimentar cada vez mais, para buscar as coisas do reino de Deus, as coisas do céu. Você tem que estar preocupado com a sua salvação. Você não pode se preocupar com as coisas materiais, porque nessa vida tudo vai passar. Só as palavras de Deus, as promessas de Deus, que é você ser salvo, não vai passar. Você vai viver no reino de Deus. Então se preocupe como está a sua salvação. Muita gente tem parado de falar da salvação, porque todo mundo sabe que precisa da salvação. Mas se não falar, se não ficar repetindo, muita gente vai esquecer, como tem esquecido. Todo mundo está focado em outras coisas, bem materiais, algoritmos. Então assim, você não pode seguir esse caminho. Você tem que ser um intercessor de Deus para levar a palavra de Deus, para que a pessoa tenha consciência que ela é uma casa, ela é um templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele quer fazer morada em você. Mas como está esse templo? Você tem se alimentado da coisas de Deus ou as coisas do mundo? Você não pode ter o Espírito Santo se você está com uma vida de pecado, uma vida de amargura, uma vida que está totalmente errada e está indo ao contrário da palavra de Deus. Você tem que se limpar, você tem que purificar o seu coração. Se Deus mandou perdoar, perdoe. Se Deus mandou ajudar, ajude. Porque eu quero te trazer uma reflexão. Você, com o Espírito Santo, você vai chegar onde Deus quer te colocar. E agora, sem o Espírito Santo, para onde você vai? Você quer carregar essa dúvida? Eu não quero. Eu quero ser salvo, ter a salvação, mas para isso eu tenho que me encher todos os dias. É um vacilo nosso e a gente pode perder a salvação. Se a gente se render para esse mundo, a gente vai perder a salvação. Se você ficar mais preocupado em juntar riqueza, você vai perder a salvação. Você corre um sério risco de que salvar 1 milhão de almas e a sua alma não ser salva. Então tome cuidado. Você tem que estar vigilante a todo tempo. Você não pode se desviar do caminho. Você não pode se render ao que o mundo está te oferecendo. Talvez aos seus olhos é uma coisa boa, mas para Deus está te afastando dele. Então tome cuidado. Lembra de Jesus? Ele só pôde fazer os milagres depois que ele foi cheio do Espírito Santo, depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. E onde ele foi depois disso? Ele foi ser provado para ser aprovado. Então tome cuidado, reflita nisso. Se até Jesus teve que ser aprovado, imagina nós que somos pecadores, somos falhos. A todo instante a gente comete erro, mas o que a gente não pode é permanecer nesses erros. Se você tem algum pecado para tirar, tire da sua vida e comece a encher do Espírito Santo, da palavra de Deus. Busque a todo momento a sua salvação, confiança em Deus. Deus falou para ser dizimista, seja dizimista. Deus pediu para ajudar, ajude. Deus pediu para fazer um conserto, faça um conserto. Porque eu tenho certeza que Deus tem muito mais a te entregar do que você pensa ou imagina. Deus está muito mais preocupado de como você está sendo cheio do que você está preocupado em receber uma porta aberta. Deus, ele quer você de todo o coração, focado nas coisas dele. Deus não vai te entregar qualquer coisa, você pode ter certeza
que se você for fiel à palavra, Deus vai colocar coisas na sua vida que você nem imaginava. Mas você tem que ter a sabedoria de colocar Deus em primeiro lugar, se encher do Espírito Santo. Você é a casa, você é a morada. Presta bem atenção nisso. Você mesmo, você é a casa, você é a morada do Espírito Santo. Então, se Deus falou que você é templo, seja um templo de honra, para glorificar o nome do Senhor, que você venha ter esse discernimento, que você venha caminhar em grandezas com o Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Se Deus falou para você estender a mão e ajudar, ajude. Se Deus falou para você perdoar, perdoa, limpa o coração, tira essa mágoa, tira todo o peso que você vem carregando só por causa de um perdão. Libere perdão, libere coisas boas, profetize na vida das pessoas, faça o bem, porque você vai colher os frutos, porque tudo aquilo que você semear hoje, você vai colher amanhã. Então plante sementes boas, para que você venha colher tudo aquilo que você vem plantando, tá bom? Reflete nisso. Você vem falando coisas e você está vivendo realmente essas coisas que você está vivendo? Muita gente está falando que vive muita prosperidade, que vive vida com Deus, vida de entrega no altar de Deus. Mas e você? Como você está? Você está falando e está vivendo tudo aquilo que você está falando para os outros? Você não tem que falar nada para os outros. Você tem que falar para Deus.